Assim, pois, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Marcos 16:19. Olá, irmãos e irmãs. Eu me chamo Clark Silva e você está no Conexão Divina. Acompanhe comigo essa linda história da vida de Jesus Cristo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os novos vídeos do canal. Eu sou chamado Jesus e esta é a narrativa que envolve minha existência desde antes de meu nascimento. A promessa da minha vinda já estava estabelecida muito antes. Profetas como Isaías anteciparam minha chegada. Isaías profetizou: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 7:14. Antes mesmo de eu nascer, a história de João Batista, meu precursor, começou a ser escrita. Seu nascimento foi anunciado de forma milagrosa, já que sua mãe Isabel era estéril e seu pai Zacarias recebeu a visita de um anjo, anunciando o nascimento de João. Minha própria história teve início em Nazaré, uma pequena cidade na Galileia. Meu nascimento ocorreu de maneira humilde, sendo Maria, minha mãe, uma jovem prometida em casamento a José. O anjo Gabriel apareceu a Maria, assegurando-lhe que ela conceberia e daria à luz um filho, a quem chamaria Jesus. Lucas 1:31. José, um homem justo, aceitou essa missão com fé. Refletindo sobre os primeiros momentos de minha existência terrena em Nazaré, percebo a intercessão do divino com o cotidiano. O anúncio do anjo Gabriel a Maria não apenas marcou o começo da minha história, mas também revelou um plano celestial em meio à simplicidade humana. Maria, uma mulher de fé extraordinária, recebeu a notícia de sua participação em um milagre com serenidade, simbolizando pureza e total entrega à vontade de Deus. José, um homem íntegro, enfrentou um desafio que transcendia a compreensão humana, aceitando Maria e a mim ainda no ventre como parte de sua família, demonstrando coragem e confiança inabalável em Deus. Nasci em uma família que valorizava a obediência a Deus acima de tudo, em Nazaré, longe dos centros de poder e influência. Esse começo humilde prenunciava meu ministério, que acolheria os pequenos, esquecidos e marginalizados, pois a grandeza do reino dos céus frequentemente se manifesta nas origens mais modestas. Os primeiros anos em Nazaré foram um lembrete constante da importância das raízes humildes e do poder transformador da fé. Meu nascimento em Belém, conforme as Escrituras, cumpriu antigas profecias, e a visita dos pastores, homens simples tocados pela glória divina, foi o primeiro sinal de que minha mensagem seria para todos, sem distinção. A estrela que os guiou, brilhando como um farol de esperança, indicava que a luz havia vindo ao mundo para dissipar as trevas da desesperança. A sombra de Herodes e seu decreto lançaram uma urgência sobre minha família, levando-nos ao exílio no Egito, conectando-me às histórias de antigos profetas e ao povo de Israel. Essa jornada, marcada por perigo e incerteza, testemunhou a fragilidade da vida humana e a proteção divina que nos acompanha mesmo nas situações mais adversas. O plano divino estava se desdobrando com paciência e fé, evidenciando a proteção celestial em meio à fragilidade humana. Ao retornar a Nazaré após a morte de Herodes, cada passo parecia carregado de providência. Nazaré, muitas vezes subestimada, tornou-se o cenário para o desenvolvimento e amadurecimento da minha missão. A simplicidade das ruas contrastava com a grandiosidade do chamado que eu carregava. Os primeiros anos da minha vida foram marcados por milagres sutis e intervenções divinas, preparando-me para o que estava por vir.
Cada momento de perigo, cada incerteza no exílio, cada riso nas ruas de Nazaré moldava-me para a jornada que definiria não apenas minha vida, mas o curso da história humana. Minha infância em Nazaré, apesar de comum em muitos aspectos, sempre carregou um senso de propósito divino. Aos 12 anos, no templo, enquanto meus pais me buscavam ansiosamente, mergulhei nas Escrituras, consciente do meu chamado. Naquele momento, o templo era mais do que uma estrutura física, era um símbolo da minha conexão com Deus. A preocupação de minha mãe, expressa em suas palavras, ressoou profundamente em mim. Eu sabia que eles não compreendiam completamente naquele momento, mas era essencial começar a revelar o propósito para o qual eu nasci. Minha resposta, não sabias que me cumpre estar na casa de meu pai, foi um anúncio sutil, mas poderoso, do início da minha jornada rumo à minha missão divina. Esse episódio no templo foi um marco emocionante, revelando mais claramente quem eu era e o que estava destinado a fazer. Ainda jovem, eu já sentia a magnitude do meu chamado e a responsabilidade que ele acarretava. Cada experiência, cada aprendizado, era um passo em direção à realização dessa missão. O dia do meu batismo no Rio Jordão marcou um ponto de virada, quando o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre mim. Imediatamente após, fui levado ao deserto, onde enfrentei tentações durante 40 dias e noites. Cada tentação foi um desafio à minha missão e identidade, mas em cada resposta reafirmei meu compromisso com o caminho traçado pelo Pai. Iniciar meu ministério na Galileia foi uma mistura de expectativa e determinação. A mensagem que preguei e os milagres que realizei eram vislumbres do reino celestial, uma promessa tangível da presença amorosa de Deus. A escolha dos 12 discípulos foi um passo fundamental, formando um microcosmo do reino, cada um contribuindo com suas histórias e personalidades únicas. Simão Pedro, com sua fé fervorosa, por vezes vacilante. João, o discípulo do amor. Mateus, o cobrador de impostos que abandonou tudo para me seguir. Tomé, com suas dúvidas profundas que refletiam as incertezas humanas. Judas Iscariotes, cuja escolha trágica se entrelaçava misteriosamente com o plano redentor. Cada um deles desempenhava um papel crucial no mosaico do meu ministério. Enquanto percorríamos as cidades e aldeias da Galileia, ensinando nas sinagogas e curando os doentes, senti uma conexão profunda com as pessoas que encontrávamos. Cada expressão de admiração, cada sorriso de alívio, cada lágrima de alegria testemunhava o poder transformador do amor de Deus. O reino dos céus não era apenas uma promessa distante, estava se manifestando ali, naqueles momentos sagrados, por meio de palavras de esperança e atos de cura. O início do meu ministério foi marcado por um crescente senso de propósito e urgência. Sabia que cada dia nos aproximava da consumação de um plano divino de salvação, além da compreensão humana. Através de parábolas e ensinamentos desafiadores, convidei todos a uma compreensão mais profunda de Deus e de sua vontade. Realizei muitos milagres, demonstrando o poder e a misericórdia de Deus. Cada cura física também representava uma cura espiritual. Os milagres que realizei eram manifestações tangíveis do reino de Deus, provando que seu amor transcende barreiras físicas e espirituais. No entanto, nem todos receberam minha mensagem com alegria. Muitos líderes religiosos da época se opuseram a mim, desafiando meus ensinamentos e questionando minha autoridade. Em meio a esses confrontos, predisse a destruição e ressurreição do templo, uma referência ao meu próprio corpo. Recordando os desafios que enfrentei, percebo o impacto profundo que minha mensagem teve nas estruturas estabelecidas da época. Não era apenas uma questão de novos ensinamentos. Eu estava desafiando os próprios fundamentos das crenças e práticas religiosas vigentes.
Minha presença e ensinamentos provocaram uma gama de reações, desde admiração até forte oposição, especialmente por parte dos líderes religiosos. Cada questionamento sobre minha autoridade e cada debate nas sinagogas representavam um conflito entre o antigo e o novo, entre a rigidez da lei e a essência da graça. Quando declarei: derrubem este templo e em 3 dias o levantarei, referindo-me ao templo do meu corpo, estava profetizando minha morte e ressurreição. Embora essas palavras fossem enigmáticas para muitos na época, elas antecipavam os eventos cruciais da minha missão redentora. À medida que a Páscoa se aproximava, minha jornada me levou a Jerusalém. No templo, expulsei os vendedores e cambistas, purificando-o e denunciando a corrupção. Esses momentos foram desafios diretos não só a práticas injustas, mas também a uma mentalidade distorcida sobre a fé. Na semana que precedeu minha crucificação, iniciei com uma entrada triunfal em Jerusalém, mas logo confrontei líderes religiosos e ensinei no templo, destacando a importância da fé verdadeira. Cada palavra proferida era carregada de urgência e propósito. Entretanto, essa semana crucial foi também marcada pela traição de Judas, que me entregou por 30 moedas de prata. A última ceia se tornou um momento significativo, onde instituí a Eucaristia, simbolizando meu corpo e sangue como o novo pacto para a remissão dos pecados. No jardim do Getsêmani, orei em agonia, submetendo-me à vontade do Pai. Fui preso, levado perante o Sinédrio e, mais tarde, diante de Pilatos, onde enfrentei falsas acusações. Pedro, um dos meus mais próximos discípulos, negou-me 3 vezes, cumprindo o que eu havia previsto. Esses eventos culminaram na minha prisão, julgamento e subsequente crucificação. Cada passo desse caminho foi uma preparação para o sacrifício supremo, quebrando as barreiras do pecado e da morte, abrindo um novo caminho para a humanidade. Pilatos emitiu minha sentença de morte por crucificação. Sofri flagelação, fui coroado com espinhos e carreguei minha própria cruz até o Calvário. No silêncio do jardim do Getsêmani, encarei uma das horas mais sombrias e solitárias da minha vida terrena. Sob as antigas oliveiras, a realidade do meu destino iminente pesava sobre mim de forma avassaladora. Minhas preces, permeadas de angústia e submissão, expressavam o conflito entre meu lado humano e a vontade do Pai. Se possível, afasta de mim este cálice, clamava, mas em cada súplica minha vontade se curvava à do Pai, aceitando o caminho da redenção que se apresentava. A traição de Judas e minha subsequente prisão deram início a uma série de injustiças e sofrimentos. Diante do Sinédrio, suportei acusações falsas e testemunhos distorcidos, evidenciando a clara ruptura entre a verdade divina e a humana. A negação de Pedro, um dos meus mais leais discípulos, foi um golpe doloroso, demonstrando a fragilidade humana que vim redimir. Diante de Pilatos, envolto em um conflito espiritual e político, mesmo sem encontrar culpa em mim, cedeu à pressão da multidão e dos líderes religiosos, condenando-me à mais cruel das mortes, a crucificação. A jornada até o Calvário foi marcada pela humilhação e dor. Cada passo, açoitado e coroado de espinhos, carregando a pesada cruz, testemunhava o amor que suporta todas as coisas. Desde a agonia no Getsêmani até a subida ao Gólgota, vivenciei um misto de sofrimento humano e resolução divina. A cada afronta, a cada golpe, a cada queda sob o peso da cruz, carregava sobre mim as dores, os pecados e as esperanças de toda a humanidade. Foi uma jornada marcada por uma solidão profunda, mas também por uma determinação inabalável de cumprir o plano do Pai até o fim. Na cruz, entre 2 criminosos, sofri durante 6 horas. No ápice do meu sofrimento, clamei: Eli, Eli, lama sabachthani.
expressando a agonia humana diante da separação temporária da comunhão com o Pai. Ao entregar meu espírito, proclamei: está consumado, selando o cumprimento de uma obra que transcendia o tempo e o espaço. Cada gota de sangue derramada, cada respiração dolorosa, fazia parte do preço pago pela liberdade e pela reconciliação da humanidade com Deus. Fui sepultado em um túmulo novo, emprestado por José de Arimateia. Ali, meu corpo inerte representava a semente da esperança que em breve brotaria em poder e glória. Nos momentos finais da crucificação, vislumbro uma tapeçaria de amor, sacrifício e redenção. A cruz, que fora um símbolo de tortura e vergonha, tornou-se o emblema supremo do amor e da graça divinos. Por meio do meu sofrimento e morte, abri o caminho para uma nova relação entre Deus e a humanidade, marcada pela misericórdia, perdão e a promessa de vida eterna. No terceiro dia, como havia previsto, ressuscitei. O túmulo estava vazio, e tanto Maria Madalena quanto outros discípulos testemunharam minha presença, confirmando a vitória sobre a morte. Durante 40 dias, ensinei sobre o reino de Deus e, por fim, ascendi aos céus, prometendo enviar o Espírito Santo e assegurando: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Após a ressurreição, meu retorno entre os vivos não foi apenas um sinal de poder sobre a morte, mas também uma afirmação incontestável da verdade que eu havia ensinado. A primeira aparição foi a Maria Madalena, a quem instruí a não me deter, pois ainda não havia ascendido ao Pai. Na aurora do terceiro dia, quando a pedra do túmulo foi removida e a morte foi derrotada, um novo capítulo na história da redenção começou. Minha ressurreição não apenas cumpriu uma profecia, mas também testemunhou o poder e o amor divinos, mostrando que a vida triunfa sobre a morte, a luz sobre as trevas e o amor sobre o ódio. As aparições subsequentes, durante os 40 dias, reafirmaram as verdades do reino de Deus e prepararam os discípulos para sua missão. Minha ascensão aos céus selou minha obra na terra, prometendo enviar o Espírito Santo como uma presença contínua. Minhas últimas palavras: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, foram uma promessa de fidelidade eterna. Cada aparição após a ressurreição teve um impacto profundo nos discípulos e na essência da fé. No caminho de Emaús, caminhei com discípulos desolados, compartilhando seu desespero e confusão. Nas aparições posteriores aos discípulos reunidos, mostrei-lhes minhas mãos e meu lado, dissipando suas dúvidas e fortalecendo sua fé. A experiência de Tomé, que duvidou até ver e tocar, demonstrou a importância da fé baseada na evidência. Cada encontro após minha ressurreição foi uma revelação da verdade eterna e uma confirmação do poder transformador da fé. Enquanto partilhavam o pão, seus olhos se abriram para reconhecer não apenas minha presença física, mas também experimentaram um despertar espiritual, compreendendo a realidade transformadora da ressurreição. Da mesma forma, ao aparecer aos discípulos em um quarto trancado, trouxe-lhes uma paz que transcendia a compreensão humana. Mostrar-lhes minhas mãos e meu lado não foi apenas uma prova física de minha identidade, mas uma confirmação de que a dor, o sofrimento e a morte foram vencidos pelo amor sacrificial. A interação com Tomé foi especialmente significativa, pois suas dúvidas representavam questões humanas sobre a fé e o divino. Ao convidá-lo a tocar minhas feridas, não apenas satisfiz sua necessidade de certeza, mas também estabeleci um princípio fundamental da fé: acreditar no que é revelado pelo Espírito. Cada uma dessas aparições testemunhou a nova realidade inaugurada pela minha ressurreição. Uma fé que transcende tempo e espaço, fundamentada na presença contínua e eterna.
Esses momentos foram essenciais para fortalecer e preparar os discípulos para sua missão de espalhar as boas novas. Numa ocasião, junto ao mar de Tiberíades, após uma pesca milagrosa, tive uma conversa significativa com Pedro, restaurando-o ao ministério após sua negação anterior. Antes de ascender ao céu, reuni meus discípulos e lhes dei a grande comissão, instruindo-os a fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os. Prometi-lhes serem minhas testemunhas até os confins da terra. Finalmente, 40 dias após a minha ressurreição, subi aos céus na presença deles, abençoando-os e assegurando-lhes que, embora eu estivesse partindo fisicamente, minha presença e poder continuariam operando através deles. A presença dos anjos, reafirmando minha futura volta, foi um lembrete de que minha história não terminou com a ascensão. Estas palavras foram uma promessa de esperança, chamando a viver com expectativa e fidelidade. A ascensão não foi um adeus, mas um novo começo, um convite para viver uma vida de fé, amor e testemunho corajoso da verdade que transforma vidas. Minha história terrena pode ter terminado, mas minha presença continua através do Espírito Santo. Meu nome é Jesus e essa é minha história. Se deseja se conectar com Cristo, comente: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Muito prazer em ter você nessa jornada espiritual. Nos siga para sempre, estar atualizado no mundo bíblico, curta e compartilhe essa história. Fiquem com Deus e até a próxima.